Uma garota é mandada para uma escola nova, mas para sua surpresa, o colégio esconde muitos mistérios. Hoje no Eu Resumo, veremos a série Wandinha, mas antes do vídeo começar, peço que se inscreva e ative o sino e comente o que achou, ou até dê sugestões, mas sem enrolação, vamos começar. O episódio começa com Wandinha chegando em sua escola e nos é mostrado todos sentindo medo da garota e até mesmo se afastando por onde ela passava. Ao chegar ao armário de seu irmão feioso, ela percebe que os valentão o trancaram dentro dele. Ao soltá-lo, ela pergunta quem fez isso e ele disse não ter visto, mas ao tocar em seu irmão, ela tem uma visão do passado, no qual consegue ver que foram os jogadores de futebol que fizeram isso com seu irmão. Mas após o irmão perguntar se ela estava bem, ela pretende não revelar a ele sobre as visões. Em seguida, a garota vai até os valentões que estavam treinando na piscina. Ela pega um saco cheio de piranha e joga dentro da piscina, assim fazendo os valentões saírem da água com medo, mas um deles ainda acaba sendo pego. Após o evento da piscina, a garota foi expulsa do colégio, então seus pais decidiram a colocá-la no colégio aonde eles estudavam quando eram jovens. Enquanto isso acontecia, vemos um explorador sozinho no meio de uma floresta, perto da escola na qual Wandinha estava sendo mandada. Enquanto o explorador ia tomar seu café, ele acaba sendo atacado por algo de repente. Ao chegar na escola, mesmo Wandinha fazendo de tudo para não ser matriculada, a diretora acaba aceitando ela como aluna nova, mesmo chegando na metade do semestre. Então Wandinha é levada a seu dormitório, onde conhece a sua colega de quarto, Sinclair, a qual tem que levar Wandinha para conhecer a escola inteira. Durante a apresentação da escola, Sinclair fala quais são os grupos mais principais da escola, e eles são Vamp, Chapada, Peludos e Escamas. Então após a apresentação, chega o momento da despedida, onde a família tem que ir embora e deixar a garota no colégio. Após uma leve discussão com sua mãe, Wandinha disse que nunca será igual ela, e a mãe já deixa bem claro que se preveniu de qualquer pensamento de fuga que a garota tivesse. E disse que se ela tentasse qualquer coisa seria uma missão mal sucedida. Mas para que a garota não se sentisse sozinha naquele lugar, durante a partida o pai joga mãozinha para que ficasse com a garota. Já o explorador que vimos ser atacado antes é encontrado desmembrado pelo xerife, no qual afirma que quem atacou foi alguém do colégio onde a garota está estudando atualmente. E também é dito que aquele caso já aconteceu 2 vezes antes. Enquanto isso, no dormitório, Wandinha e Sinclair não estão se dando bem nem um pouco durante o dividimento do quarto. As duas começam uma discussão que é interrompido pela senhora Tornio, na qual tinha ido dar as boas-vindas a Wandinha e explicar as regras do dormitório à mesma. Já no outro dia, Wandinha aparece na aula de esgrima. Começa a chamar a atenção por ser a única vestida de preto. Então ela desafia Bianca, uma das lutadoras, para um duelo. Então um embate entre as duas começa. Wandinha chama bastante atenção por suas habilidades e consegue marcar o primeiro ponto. Em sequência, Bianca consegue empatar o placar e ainda afirma que o ponto de Wandinha foi o ponto de principiante. Então Wandinha se empolga no duelo e chama Bianca para um duelo militar, no qual elas não usariam equipamento de proteção e a luta só acabaria após uma das duas sangrar. Então Bianca aceita o desafio e as duas começam um duelo em alto nível. E mesmo Wandinha mostrando uma grande atuação do combate, ela acaba perdendo a disputa e sendo derrotada após um corte na testa. Então depois de sair da enfermaria e chegar ao pátio, uma estátua de dragão cai de cima em direção em Wandinha, que acaba sendo salva por Xavier. Wandinha então pergunta por que ele a salvou. Então o garoto acaba revelando que durante a infância, Wandinha já tinha o salvo de ser cremado vivo. Durante aquela mesma noite, já no seu quarto, a garota descobre que Mãozinha estava lá espionando ela. Então ela faz com que ele se renda e a sirva. Ela também pede que o mesmo a ajude a fugir daquele colégio. Então no dia seguinte, a garota vai à psicóloga. A mesma pede para ir no banheiro durante a sessão e aproveita a oportunidade para fugir.
Durante a fuga, ela acaba esbarrando em um senhor e acaba tendo outra visão. Em seguida, a garota entra numa cafeteria. Ela conhece um atendente chamado Tyler. Ela o ajuda a ajeitar a máquina que fazia café expresso e em troca ele disse que a levaria à estação mais próxima de trem. Enquanto a garota esperava Tyler sair do expediente, 3 valentões entrou na cafeteria e arruma encrenca com ela. Então a garota ensina uma lição aos valentões. Em seguida, o xerife reaparece novamente na cafeteria e nos é revelado que o xerife é nada mais nada menos que o pai de Tyler. Após o xerife entrar na cafeteria, em seguida entra a diretora atrás de Wandinha após ter percebido sua fuga. A diretora então leva a garota de volta para a escola, mas antes delas saírem da cafeteria, o xerife diz que o pai de Wandinha era procurado por cometer homicídios. Durante a volta à escola, o carro da diretora passa por um acidente na rodovia, então Wandinha percebe que era a mesma visão que ela teve minutos antes, quando esbarrou no senhor durante a fuga. Durante a noite, quando Wandinha estava conversando com Sinclair, a mesma pergunta por que Sinclair não se transforma durante a lua cheia. A garota então responde que não consegue se transformar em lobisomem completamente. Isso deixa a mesma triste, que em seguida pergunta a Wandinha se ela nunca chorou na vida, na qual a garota revela que só chorou uma vez, que foi quando seu animal de estimação, que era um escorpião, foi atropelado por alguns garotos, pois na sua infância 2 garotos a seguraram enquanto outros 2 passavam por cima do escorpião dela de bicicleta. Então, após o acontecimento, Wandinha jurou que nunca mais choraria na vida. Em seguida, Wandinha pede para que Sinclair ensine a mexer no computador e depois ela liga para Tyler pedindo que ele ainda ajude com a fuga dela, pois ela estaria no festival da colheita e usaria aquilo como pretexto para fugir. Então, no dia da fuga, quando ela estava prestes a fugir, ela é encontrada pelos 3 valentões da cafeteria novamente. Então, ela e Tyler fogem pelo lado oposto de onde os valentões estavam vindo atrás deles. E durante a fuga, Wandinha acaba batendo em um garoto e acaba tendo outra visão, na qual o garoto acabaria morto. Então Wandinha desiste da fuga e vai atrás do garoto para tentar alertá-lo, mas quando Wandinha e o garoto estavam distantes de todos, o garoto começa a atacá-la com telecinese. Então o garoto revela a ela que há anos atrás a mãe dele tinha um desenho de Wandinha, onde disse ao garoto que ela traria o fim de todos da escola e que caso ela aparecesse algum dia, a missão do garoto era acabar com ela. Então ele tenta cumprir o pedido de sua mãe e tenta acabar com Wandinha. Mas novamente outra visão de Wandinha se concreta, pois um monstro aparece e ceifa a vida do garoto do mesmo jeito que Wandinha tinha visto na premonição. Voltando ao seu dormitório, Wandinha percebe-se que seu pai poderia realmente ser um assassino no passado e que ela poderá ser a futura destruição da escola. Após isso, a garota já fica alegre com a ideia e diz à sua mãe que ela tinha razão e que a mesma acabaria adorando aquele colégio.